Leia o texto a seguir sobre o fascismo. Fascismo é, por isso, oposto a toda abstração individualista baseada no materialismo do século XVIII e é oposto às utopias e inovações do jacobinismo. O fascismo, de um modo geral, não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz perpétua. Nestas condições, ele rejeita o pacifismo como um manto de covardia, supina renúncia em contradição com o auto-sacrifício. Somente a guerra desenvolve todas as energias humanas para o seu máximo de tensão e marca com selo de nobreza os povos que têm coragem de enfrentá-la. Igualmente estranhos ao espírito fascista, mesmo quando aceitas por serem úteis em certas reuniões políticas, são as superestruturas internacionais ou ligas que, como prova a história, desmoronam quando o coração das nações é profundamente comovido por considerações sentimentais, idealistas ou práticas. Esse texto é de Benito Mussolini. Bom, Benito Mussolini é o líder da Itália fascista, né? É o ditador que instala esse regime na Itália em 1922. De maneira que fascismo é o nome do regime que foi instalado na Itália, nessa data, 1922, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. E fascismo depois passou a ser um termo genérico para identificar todo o regime de características autoritárias, ditaduras, etc., que vão se instalando pelo mundo afora, tá certo? Então, fascismo tem esse significado. Aí ele fala, é por isso oposto a toda abstração individualista baseada no materialismo do século XVIII. Esse materialismo do século XVIII a que Mussolini se refere seria, na verdade, o século XVIII é marcado pela Revolução Industrial, pelas revoluções burguesas de uma maneira geral, pela luta da burguesia, pela não intervenção do Estado na economia, não é? Então é um século chamado de século das luzes, devido a essas novidades em termos de ideias, tanto no campo político, quanto no campo econômico e também social. E é oposto às utopias e inovações do jacobinismo. Essa palavra jacobinismo é uma palavra que está vinculada à Revolução Francesa de 1789. Jacobinos era uma facção política da época da Revolução, né? Que era aquela facção mais radical, mais revolucionária, com tendências mais violentas. E o jacobinismo, então, ele pretendia mudanças radicais, instala a república na França, acaba com a monarquia absoluta, enfim. Então, esse jacobinismo tem a ver, está relacionado à Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa liberal. O fascismo de um modo geral, ele não acredita nas possibilidades, e aí ele vai continuando o texto. Então, vamos aqui ao enunciado. O texto anterior, que é o texto de autoria de Mussolini, apresenta algumas características centrais do pensamento fascista de grande importância para a Europa e o mundo no período entre as duas guerras mundiais do século XX. Segundo Mussolini, a Liga das Nações, essa Liga das Nações ela foi criada em 1919, é uma instituição que foi criada a partir de uma determinação norte-americana, quando o presidente Woodrow Wilson publicou os 14 pontos de Wilson, e a partir daí cria-se a Liga, que é uma organização pacifista, né? Mas que foi ineficaz no período pós-guerra, ou seja, ela não conseguiu impedir um novo conflito mundial que vai estourar logo a seguir em 1939. Então, diz a opção, a Liga das Nações era ineficaz frente aos interesses nacionais da época, cujas contradições acabavam por gerar quase inevitavelmente conflitos internacionais. A B. O individualismo burguês deveria ser substituído pelo coletivismo marxista. O regime fascista, ou os regimes fascistas, são radicalmente oponentes a qualquer manifestação marxista. Eles são antissocialistas por princípio. E o pacifismo não passava de manifestação de covardia. As práticas fascistas baseavam-se na organização militarizada da sociedade e na ativa solidariedade internacional.
Na verdade, o regime fascista ele tem como um dos princípios o militarismo, mas essa ativa solidariedade internacional, ela não vai ser um princípio estabelecido pelo sistema, pelo regime. Na D, as ideias fascistas representavam o rompimento com a tradição da Revolução Francesa, levando ao afastamento da Itália em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte. Na verdade, o fascismo ele não tem nada a ver com a Revolução Francesa, né? Essa Revolução Francesa aqui é a de 1789, como eu já frisei, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela só foi instalada em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. O fascismo combatia a existência da Organização das Nações Unidas, a ONU, e defendia as guerras como forma de afirmação de um povo. Na verdade, a ONU também é no pós-Segunda Guerra, ela vai ser instalada em 1945. Então, a opção correta é a letra A.